Então vamos para mais um debate, uma discussão, né, sobre o livro de Trivinos e as questões que são complexas. E por que são complexas? E aí, já respondendo uma provocação aqui de Ana, né, imaginem, esse estudo que nós estamos fazendo agora, né, nós estamos estudando formas de conhecimento, né? Eu poderia dizer que é uma metalinguagem, né? A gente está estudando o estudo. Estamos estudando métodos de conhecimento, que é algo que vai mediar esses métodos. Esses métodos vão mediar a relação ser humano, conhecimento do mundo. Esses métodos, a saber, o positivismo, a fenomenologia e o marxismo, eles fazem essa mediação, cada qual, com suas características, com suas formas de olhar para o mundo. Então, essas epistemologias, elas são, na verdade, lentes que os seres humanos utilizam para observar a realidade, compreender essa realidade. Alguns desses métodos propõem a transformação da realidade, não só a observação, tá? E outros métodos propõem apenas a observação dessa realidade. No bojo de tudo isso está o fato de que a gente observa o mundo, né? É uma característica humana, essa ideia de que nós somos capazes, né, de olhar para o mundo de uma forma mais elaborada. E isso tem implicações importantes, porque nem sempre, e a gente vai ver depois, nem sempre aquilo que a gente vê é aquilo que é. Tá? O mundo que nos cerca, ele está cheio de mistérios, e aqui eu não falo mistérios em termos que não sejam dentro de um escopo científico que a gente possa entender, mas os fenômenos do mundo estão aí, eles se nos apresentam de uma forma e algumas metodologias dizem, olha, aquilo que a gente vê não é exatamente aquilo que é. Há controvérsias, há contradições entre esses métodos, né, que nos mostram que talvez seja, em algumas correntes, elas vão dizer que é impossível o ser humano conhecer a coisa em si, né? E outras vão dizer não, dá para o ser humano compreender os fenômenos em sua totalidade, dá sim para conhecer a coisa em si. E hoje a gente vai introduzir aqui o positivismo. E aí eu tomei o cuidado de trazer diretamente as citações de Trivinos para que a gente possa ter uma ideia do que é o positivismo. Né? É interessante a gente saber, de antemão, que a ciência surge, quando a ciência surge, ela surge para observar os fenômenos da natureza. Quando a gente vai olhar a história da ciência, e aí eu estou aqui falando de Galileu, aqui eu estou falando de Kepler, aqui eu estou falando, compreende? Desses primeiros caras que vão observar o universo, observar a physis das coisas. A ciência surge como um esforço
para se compreender o universo, para se compreender o mundo. A ciência surge, então, para que haja uma compreensão dos fenômenos da natureza. Então, quando a ciência surge, ela surge para observar os fenômenos da natureza. Vamos observar a natureza. Vamos saber se a teoria certa é o heliocentrismo ou o geocentrismo. Vamos observar essas estrelas, vamos, sabe? Então, vamos conhecer a natureza, a física. Então, é a primeira forma de ciência, né? Não é a primeira forma de conhecimento, porque antes disso tem todo um caminho filosófico que a gente, inclusive, já observou aqui em leituras que fizemos anteriormente. Então, há um caminho de construção de conhecimento, né? Até chegar no racionalismo, ali no século XVI, e esses caras, como eu já citei aqui, começarem a formular elementos que vão dar origem a algo que a gente vai chamar de ciência. Tá? Então, a questão que a gente trata aqui é a passagem dessas formas de observação, né? É a passagem dessas formas de conhecer o mundo, de uma observação dos fenômenos da natureza para uma observação social. O que nos interessa aqui é uma gnoseologia voltada para o conhecimento de fenômenos sociais. E aí é que está o local onde a gente vai ancorar os nossos estudos. Tá? É importante que a gente saiba, antes de qualquer coisa, o que nós estamos estudando. Né? Nós estamos estudando ciências que tratam de elementos sociais. Nós não estamos estudando ciências que tratam de fenômenos da natureza. Nós não estamos estudando ciências que tratam de números, de elementos exatos. Há uma complexidade aí. E essa complexidade, ela se dá justamente pela extrema dificuldade de se compreender o objeto principal dos nossos estudos. O objeto principal dos nossos estudos, já que os nossos estudos, a gente está estudando aqui, né, uma ciência que olha para movimentos sociais, movimento social no sentido de movimento, né, do ser humano nos agrupamentos sociais que ele vive, nós vamos ter essa dificuldade dada a extrema complexidade desse objeto. Um objeto que eu diria assim, é extremamente móvel, maleável, mutável. Compreende? O fenômeno humano, dada essa complexidade. E aqui, de antemão, eu já vou colocando algum elemento do positivismo, né? E aqui bem em cima da leitura de Trivinos, para a gente começar a pensar o positivismo. O positivismo, em linhas gerais, é uma tentativa de se examinar esse objeto, que é o ser humano, que é a sociedade, né? Com uma visão muito calcada nas ciências exatas. Notem que o método dá primazia, né, para uma observação de ciências exatas, mas o objeto não é exato. E aqui falando bem em linhas gerais, bem de forma didática. O objeto não é exato. E Trivinos vai trazer essa
Trivinos vai trazer essa crítica, né? Como é que a gente vai observar, fazer uma observação, usar um método rígido para observar um objeto móvel, mutável, maleável, indefinido. E talvez a gente vai ver depois as vantagens dos outros métodos sobre o positivismo. As vantagens, por exemplo, do materialismo histórico dialético. Dialético porque está em movimento. Estando em movimento, pode captar, com mais precisão, um objeto móvel, que é o ser humano. Ou a fenomenologia, que tem, né, essa característica de observar esse fenômeno tal qual ele se nos apresenta, tal qual ele chega para a gente, já captando a coisa em movimento. E aí Trivinos, né, ele vai trazer algumas características, eu trouxe aqui para a gente procurar entender, arranquei, pincei algumas citações onde o Trivinos vai nos apresentar características básicas do positivismo. E eu acho que aqui é que a gente deve centrar fogo. Eu não sei como... Eu vou tentar apresentar aqui o slide para vocês, para que a gente leia junto, tá? Para que fique legal aqui. Para que a gente leia junto. Espero que vocês estejam visualizando o slide. Então, características básicas do positivismo, né? Em primeiro lugar, é uma tendência dentro do idealismo filosófico. Então, está nesse campo, nós vimos na conversa anterior, que existe o campo materialista e o campo idealista. Fizemos esse debate. Né? E aí o Trivinos vai classificar o positivismo dentro do campo idealista. Né? Ele diz que a sociologia, que no primeiro momento ele dominou de física social, vejam, então, essa era a física, que era a ciência da observação dos fenômenos da natureza, que ele traz e vai chamar a sociologia, e aqui eu estou me referindo a Auguste Comte, tá? De física social. Olha a identificação entre as ciências exatas e as ciências da natureza e essa ciência humana, como ainda está muito forte. Então, é como eu estava dizendo para vocês, né? Um método rígido para um objeto maleável. Ele fala, o Trivinos fala que o Auguste Comte elaborou um esquema da religião da humanidade. Né? E olha que interessante, pensava ele que a pregação moral, e aqui eu já vou começar a colocar para vocês por que idealista. Né? Por que idealista? Comte achava que a pregação moral abrandaria os capitalistas. Vejam bem, que é através do discurso. Os capitalistas né, se acalmariam na sua ganância e assim seriam mais humanos com os proletários e as mulheres, eliminando os conflitos de classe. Olha isso como é idealista. Mantendo, porém, a propriedade privada. Então, através de uma pregação moral, nós conseguiríamos fazer com que os capitalistas fossem mais humanos. Se a gente compara, por exemplo, com o materialismo histórico dialético, o materialismo histórico dialético diz, não, é através da luta de classe que isso vai acontecer. O materialismo histórico dialético está propondo, então, uma praxe material, uma praxe que vem a partir da observação de elementos materiais também. Né? O positivismo está dizendo, olha, a gente vai conseguir melhorar a sociedade através do discurso, da fala. Né? Então vejam como ele já começa a entrar nesse campo idealista. Auguste Comte achava que o estudo das ciências possui algo muito mais elevado que o de atender a interesse da indústria, que é o de satisfazer a necessidade fundamental sentida por nossa inteligência. Olha o idealismo aqui aparecendo. Né?
Olha o idealismo aparecendo aqui. Um método que tem como objetivo satisfazer a nossa inteligência, satisfazer as ideias. A questão que se coloca é: e como isso poderia transformar o mundo? A gente vai ver depois que o positivismo não tem pretensão de transformar o mundo. É uma ciência objetiva, neutra. E aí é uma contradição, né? Porque é neutro, a ciência deve ser neutra, observando um objeto que não é neutro, porque o ser humano não é neutro. Não tem como, né, neutralizar, falando do ponto de vista até psicológico, como neutralizar os desejos humanos, por exemplo. Ok? E aí ele diz, prescindindo de toda consideração prática. É uma ciência, é um conhecimento pelo conhecimento, sem desejar nenhum tipo de prática. Daí, Trivinos colocar como uma questão idealista. Né? A ciência estuda os fatos para conhecê-los, e tão somente para conhecê-los de modo absolutamente desinteressada. E aí eu pergunto, minha gente, que tipo de ciência nós faríamos dentro de um campo, por exemplo, como o campo educacional, né? Sem tendo o desenvolvimento de um conhecimento desinteressado de mudança, desinteressado de qualquer tipo de praxe. Como é que isso funcionaria? Né? Por exemplo, dentro do campo educacional, que necessita de prática e de mudança, e também dentro do campo psicológico. Eu vou conhecer a psique humana, mas eu não me interesso por promover mudança. Então, o que se faz com esse conhecimento? Né? Como se trabalha, como se elabora. Quando o sábio cientificamente investiga, ele se desinteressa das consequências práticas. E aqui o Trivinos já está trazendo a sua crítica. Né? Na própria explicação desse método, ele já traz a sua crítica. Né? Ele diz o que é, verifica o que são as coisas e fica nessa verificação. Notem que na própria forma de explanação do Trivinos, ele já está trazendo essas contradições. Né? Seu papel, o do positivismo, é exprimir a realidade, não julgá-la. E aqui a gente cai naquele debate. Né? Tem que haver subjetividade. O pesquisador tem que colocar os seus desejos, a sua subjetividade na sua pesquisa. Né? O pesquisador vai colocar sua subjetividade, seus desejos naquele objeto que ele pesquisa. Quando a gente vai olhar para o ser humano, a gente vai entender que sim, que sim. Tem que ser assim. É impossível. É impossível. Né? Essa neutralidade científica serve a alguém. E quem já pesquisou aqui sabe, é impossível você não colocar. É uma característica nossa você não colocar a sua subjetividade na sua pesquisa. O conhecimento científico neutro, olha, isso é positivismo. O conhecimento científico neutro foi combatido primeiro no mundo das ciências sociais. E aí, quando entra para as ciências sociais, o conhecimento científico neutro começa a ser combatido. Trivinos vai apontar 2 blocos de crítica ao positivismo. Tá? O primeiro bloco vamos dizer, comandado ali por Karl Popper, que vai mexer em algumas premissas do positivismo, as formas de verificação do conhecimento, tá? E Trivinos aponta também a escola de Frankfurt como um elemento, uma escola que vai trazer uma crítica fundamental através de figuras como Habermas, Horkheimer, Adorno, e que vão trazer críticas fundamentais ao positivismo. Tá? Deixa eu ver se eu trouxe mais coisa. E aí, eu vou trazer aqui mais características do positivismo, tá? Para a gente ir caminhando para o nosso final dessa explanação, para que depois a gente possa fazer o nosso debate.
Então, em primeiro lugar, a crítica mundial, que havia sofrido um enfoque positivista nas ciências sociais, cujos focos mais fortes partiam do neomarxismo. Esse neomarxismo a gente encaixa muito com a escola de Frankfurt, né? E da fenomenologia, com raiz em Russell, Merleau-Ponty e Heidegger, e que se concretizava no pensamento sociológico de Jung, Esalen, Kedi, Mills. Muitos desses pontos de vista adversos ao positivismo já eram conhecidos pelos pesquisadores deste continente nos primeiros anos da década de 70. Então é a partir ali da década de 70 que começa a surgir uma crítica, né, do positivismo, que traz em seu bojo elementos como esse, né? Dizendo que o positivismo tem uma busca de resultados essencialmente estatística. São pesquisas muito quantitativas. São pesquisas quantitativas. E que, de certa forma, essas pesquisas quantitativas poderiam manipular os resultados, né? Esses números, essas pesquisas quantitativas, às vezes serviam para provar aquilo que o investigador estava querendo afirmar, né? Então, até o Trivines coloca, né, que no melhor das hipóteses, no melhor dos casos, esses números, essas estatísticas foram usadas para justificar tarefas e projetos, né, sem maiores perspectivas e profundidade. Essas perspectivas e essas profundidades às quais Trivines se refere, a gente encontra nos elementos qualitativos da pesquisa. Ok? Qualitativos da pesquisa. Então, o positivismo ele vai ter alguns problemas apontados pelo Trivinos. Um deles, que eu destaquei aqui, é a unidade metodológica, né, para a investigação dos dados naturais e sociais. Parte-se da ideia, essa ideia da unidade metodológica, parte-se da ideia de que tanto os fenômenos da natureza como os fenômenos da sociedade estavam regidos por leis invariáveis. Vejam, é usar a régua que se utiliza para se compreender, por exemplo, a descarga elétrica, é a mesma que se utiliza para se compreender os fatos sociais, os grupos sociais, os fatos históricos. Notem que há aí um choque de objetos. Os objetos são diferentes. É um mesmo método para a investigação de objetos com características diferentes. Então, isso o positivismo vai trazer essa falha. Embora alguns pesquisadores da área social dizem que o positivismo não deve ser descartado de todo. Ok? A questão quantitativa não deve ser descartada de todo. Há algo disso, algo dessa visão, né, mais metódica, mais rígida, deve ser aproveitado na pesquisa. Mas isso essas são outros debates para a gente fazer em outras leituras. Tá? Uma das aspirações mais notadamente abrigadas pelos positivistas foi a de alcançar resultados na pesquisa social que pudessem generalizar-se. Olha outra questão perigosa aqui. Né? Como é que eu vou alcançar um resultado na pesquisa social que eu possa pegar esse resultado, por exemplo, de uma pesquisa que eu fiz com um grupo de seres humanos e generalizar esses resultados para compreender todos os grupos de seres humanos? Notem como isso rompe com as subjetividades, como isso rompe com as experiências históricas de cada grupo, como isso nega as diferenças históricas, sociais dos grupos humanos, né? A flexibilidade da conduta humana, a variedade dos valores culturais e das condições históricas, unidas ao fato de que na pesquisa social o investigador é um ator que contribui com suas peculiaridades, e aqui o Trivinos colocando a sua crítica, não permitirão elaborar um conjunto de conclusões frente a determinada realidade, com o nível de objetividade que apresenta um estudo realizado no mundo natural. O que é que o Trivinos está nos colocando aqui? O ser humano é diverso.
O ser humano é da característica dos grupos humanos, é da característica do ser humano a flexibilidade de conduta. Então, notem como esse objeto é flexível. Né? A variedade de valores culturais. Como é que eu vou generalizar um elemento se os seres humanos não são homogêneos? Eles se apresentam de diversas formas. Há uma variedade de valores culturais. Há uma variedade de condições históricas. Olhe como, e aqui eu acho que é a questão, uma das questões principais que a gente discute, né, é exatamente o objeto humano. Esse objeto, o ser humano. Como ele é flexível, como ele é variável e como ele está condicionado por condições históricas diferentes. Afora isso, se já não fosse tão variável esse objeto, o observador também é variável. O observador também vai olhar para esse objeto a partir de suas características, de suas convicções, do seu subjetivismo. Então vejam como a pesquisa na área social é complexa. Né? Então ele diz que todas essas variáveis, todas essa flexibilidade do objeto, toda essa diferença advinda das condições históricas não permitirão elaborar um conjunto de conclusões frente a uma determinada realidade, né, que tem um nível de objetividade e que apresente um estudo realizado como se fosse no mundo natural. É diferente, é complexo os encaixes aí. Então, para um objeto flexível, variável e que se apresenta com condições históricas diversas, temos que abrir mão, ou temos que, aliás, lançar mão de um método que tente alcançar essa variabilidade, essa flexibilidade. Então, é assim que Trivinos coloca, né, as questões entre, e aí, novamente respondendo a provocação de Ana, né? Essa relação entre nós, que observamos o mundo, e o mundo. A relação entre o observador, o pesquisador e o objeto. Existem métodos que vão mediar essa observação. Eu vou observar determinado objeto através de métodos. Esses métodos são lentes que me fazem olhar para esse objeto de formas diferentes. Né? O que é que nós estamos estudando, né, neste momento? É exatamente, nós estamos estudando as mediações. Nós estamos olhando para as lentes. Que lente eu vou utilizar para pesquisar determinado objeto? Então, talvez, e é complexo, porque nós estamos estudando formas de se construir conhecimento, epistemologias. E isso é complexo. Né? Mas a gente vai, nesse esforço coletivo, se ajudando e compreendendo. Ok? Deixe-me interromper aqui.